Oi, como eu falei, essa aqui é uma resenha do primeiro volume da saga do Tarzan. A ideia, se você quiser pular este vídeo, você pula, vai direto para os outros vídeos do Tarzan. Mas a ideia é recordar alguns pontos da história para ficar mais claro o segundo volume. Então, os Lords de Greystock, Sir John Clayton e Lady Alice são enviados pelo governo britânico para a África para tratar de uns negócios lá que estavam meio em desacordo com o que o governo britânico queria. Lady Alice está no início de uma gravidez, mas ela aceita ir com o marido e eles vão. No navio que eles estão indo, acaba havendo um motim e os tripulantes, os oficiais todos são mortos, mas Lord e Lady Greystock são poupados porque Sir John havia ajudado um marinheiro numa situação difícil e tal, e esse marinheiro exige que eles sejam poupados. Então, ao invés deles serem mortos, eles são abandonados com todos os seus pertences, inclusive armas, rifle, tudo que eles iam levar, mesmo pro Congo, deixado com eles na praia. Não tem muito o que fazer, então Sir John constrói uma cabana na árvore para evitar os animais e tal, e tenta levar a vida, né? Tenta caçar, tenta pescar, fazer, ele meio que vira caçador-coletor. Só que aquela região é uma região que pertence, né, é domínio, é território de uma tribo antropóide. Os antropóides são macacos sem rabo, né, tipo gorila, orangotango, chimpanzé. Não fica claro que tipo de antropóide que é em nenhum momento da história. E fica então, esses antropóides, eles não se sentem à vontade com aquele macaco branco. Então, inúmeras vezes há incursões de antropóides lá e Sir John acaba montando com o rifle, porque para se defender, né? Só que o líder dessa tribo, o Karshak, ele é violento, ele é feroz. E um dia, num acesso de fúria, ele mata lá uma fêmea, depois vai para cima de um macho, e nisso vem vindo uma macaca, que não tinha nada a ver com isso, que era da tribo também, a Kala, carregando seu filhotinho, e ele vai gritando assim pra cima da macaca, ela foge. Na hora que ela foge, ela se atira lá nos galhos, o filhinho dela cai e morre. Aí ela desce correndo, nem se importa mais com o Kershak, desce correndo para pegar o filhote, e até o Kershak se afasta, porque sabe, uma fêmea, né, com a sua cria, é coisa pra... né, então ele pega e se afasta. Aí ele resolve ir caçar aqueles macacos brancos. Ele tá porra aqui daquele pessoal lá. E vai pra lá. Ele junta todos os macacos e vai. E a Kala vai junto, carregando o filhotinho morto no colo. O Lord John tá lá. A Alice havia falecido, porque ela tem um episódio com um desses macacos que ela fica meio lelezinha e ela não se recupera, acaba enfraquecendo. E a criança tinha 6 meses quando ela morre. E ele tá sem saber o que fazer, né? Tá o corpo dela lá na cama, ele tá escrevendo num diário, uma coisa assim. Ele acaba chorando, tal, adormece. E o bebê tá no berço. E quando ele acorda, os macacos já estão dentro da cabana dele. Ele não tem como se defender. E os macacos matam Sir John. E quando o Kershak vai pegar a criança, a Kala se põe na frente. Ela tira a criança, pega para ela e põe o filho morto no bercinho. E o Kershak tá assim, porque a Kala não tá para brincadeira. Aí ele fala, dane-se. E ela pega o filhote e leva. E assim ela começa a criar o Tarzan.
ensinando todas as coisas dos macacos, e o Tarzan vai aprendendo, mas o Tarzan meio que sofre bullying, né? Porque os macacos logo ficam adultos, ele não tem pelo, ele ainda é meio criança. E numa dessa, quando ele tem 10 anos, ele encontra a cabana dos pais, que lógico ele não sabe que são os pais dele. E lá ele vê os esqueletos, inclusive do macaquinho, que ele não sabe que é de um macaco. Aí ele olha, ele começa a fuçar em tudo, encontra a cartilha, né, que o pai havia levado para ensiná-lo a ler. E ele vai olhando aquelas cartilhas, assim, que a coisa funciona meio com a pedra de roseta, sabe? Então ele vê lá a figura de um menino e escrito menino, né? Ele acha que aqueles insetinhos, né, se repetem em diversas coisas, tal. Bom, enfim. Como ele é genial, ele acaba aprendendo a ler. Não, ele não sabe falar, mas ele aprende a ler. Aí ele começa a ler tudo quanto é livro. Menos o diário do pai dele, porque o diário está escrito de um jeito que ele não consegue entender. Bom, e assim o tempo passa, ele pega uma faca, descobre o uso da faca, acaba matando animais que vão para cima dele, ou para ele caçar, ou para se defender, ele acaba descobrindo o uso da faca. E se torna, portanto, muito mais perigoso, porque ele é um homem inteligente, né? O tempo passa, quando ele tem uns 18 anos, o Kershak tá bravo, tá nervoso, tá não sei o quê, e acaba batendo na Kala. Aí quando ele vê a mãe dele levando uns tapas do Kershak, porque o Kershak, quando ele batia pra bater mesmo, entendeu? Ele pega e pula na frente da mãe e defende a mãe e tal, e acaba matando o Kershak. E aí torna-se, como o Kershak era o líder, ele, né, matou o líder, torna-se o líder. E assim ele começa a comandar, mas os macacos não se sentem muita vontade com ele, porque ele descobriu o uso da corda, de como laçar, e os macacos acham tudo aquilo meio estranho, né? E o Tarzan se defende como pode, porque é a história, ele é só um homem, ele não tem aqueles dentões dos macacos, não tem garras, não tem agilidade, né, espetacular dos macacos. Para um homem ele é super ágil, mas para um macaco, não. Então ele é engenhoso nas coisas que ele faz. Os macacos ficam meio assim, gostam dele, mas na verdade acham aquilo tudo meio estranho, né? Bom, mas vão levando, porque o Tarzan é um líder justo, resolve as contendas lá com bastante justiça. Um dia ele vê uma fileira assim de macacos sem pelos. Aí ele olha, ele tá lá vasculhando a selva, ele olha aquilo, parecem com ele, só que são de pele escura. Aí ele vê um bando de gente, né, homens, mulheres, crianças. Aí ele fica olhando, fica curioso, né? Aí ele vê esse pessoal, que ele não sabe, mas é um pessoal que tá fugindo de caçadores de gente, né, para escravizar e tal, e eles abandonaram a aldeia deles e estão indo para o interior da selva para se salvar. Só que é uma tribo de canibais, né? E o Tarzan olha aquilo e acha meio estranho, né? Porque ele vê um outro prisioneiro, um outro homem negro sendo machucado, né, amarrado num poste, sendo machucado e tal, e vê lá as mulheres cozinhando, assim, fazendo um molho e tal. E ele acha aquilo tudo muito esquisito. Aí um dia mas ele deixa pra lá, ele fala, não sei, não curti muito esses macacos sem pelo não. E volta lá, levar a vida dele. Um dia a Kala tá passeando pela floresta, quando ela se depara com um desses macacos sem pelo, né? Um homem negro. E ela fica meio assim, e o cara pega e atira uma flecha e mata a Kala. E o Tarzan vê. O Tarzan tá chegando, assim, ele vê aquilo, ele fica possesso. Ele vai lá e mata o cara. Ele arrebenta com o cara. E ele estranha que aquela haste pequenininha tenha matado a Kala, porque nem entrou tão fundo. Aí ele fica olhando aqui, ele resolve ir até a aldeia. Aí ele percebe que a aldeia, na verdade, lá no pessoal, o pessoal
produz flechas venenosas e ele joga o corpo do filho do chefe, né? O cara que mata a Kala. Ele joga o corpo do cara lá, fica todo mundo sem saber o que tá acontecendo, querendo descobrir o que acontece. E aí o Tarzan pega, se aproveita dessa confusão e começa a enganar os caras, entendeu? E aí ele desce de noite, ele rouba as flechas, ele saca, lógico, né, que é veneno que estão fazendo, até porque ele vê colocar veneno. Aí ele começa a roubar as flechas, rouba a lança, rouba arco. E pra atormentar a tribo, ele de vez em quando mata um. Cada vez que eles pegam alguém pra comer, vira canibal, alguém deles morre porque o Tarzan mata. Aí o pessoal começa a achar que tem um deus lá, né? Então começam umas crendices assim. E ele meio que vira um deus pros caras, mas os caras nunca viram ele. Bom, enfim. Passa o tempo, o Tarzan já tá com 20 e poucos anos, 21 anos mais ou menos, quando um outro navio abandona um outro grupo de pessoas na mesma enseada, na enseada da casa lá dele. E o Tarzan fica olhando, o Tarzan tá lá por perto, porque ele sempre cuida da casa dele, e ele olha, ele vê um cara mata o outro com um revólver, aí depois eles discutem, eles brigam, e aí no final acabam deixando lá na praia um senhor idoso com um homem mais velho, mas não tão idoso quanto o outro, um jovem, bonito, bem apessoado, e a coisa que ele mais se encanta, uma linda mulher. Uma jovem de 19 anos, maravilhosa. Ele fica assim, fascinado por aquela fêmea da espécie dele. Ele nunca tinha visto homens brancos, muito menos uma mulher branca. Ele fica encantado com aquilo e fica cheio de desejo, tal. Ele quer conhecer, ele quer ver, mas ele não sabe muito bem como chegar, não. Aí então ele resolve ficar rondando, aí ele ronda, e aí ele vê esse pessoal que foi pro navio, volta e enterra num lugar lá mais afastado um baú. Daí ele fica olhando aquilo e ele fala, nossa, aqui, né? O que será que eles querem com esse baú? Aí ele pega, vai lá. Depois que os caras vão embora, ele tira o baú de lá e leva para outro lugar. Só por tirar, entendeu? Só porque os macacos costumavam fazer isso, ele pega e faz também. E começa a cercar lá a região. E aí ele percebe que os caras não têm a menor noção de selva. Todo mundo vai se enfiando em perigo, sabe? Então ele acaba matando leão, acaba matando leoa, acaba levando os caras de volta 20 vezes pra cabana. E numa dessa, ele fica meio irritado, o pessoal tá na cabana, então ele escreve, essa cabana pertence a Tarzan. Pode ficar, mas não mexe em nada. Aí o pessoal começa a achar, né? Ele escreve em inglês. Nossa, tem um outro homem branco, a gente precisa encontrar, a gente precisa saber quem é esse tal de Tarzan, não sei o quê. Mas nunca encontram. E esse cara grandão que salva eles tentam falar com o cara em inglês, mas o cara não fala nada. Então eles acham que são duas pessoas. Aí um dia ele vê a Jane, tá andando, e a Jane tá encantada, né? Porque a Jane já viu o cara, já tá assim, nossa, uau, né? E aí um dia a Jane tá passeando lá pela floresta, pertinho ali da cabana, porque ela nem era louca de se meter na floresta, mas tentando ajudar lá o pessoal, a caçar umas plantinhas, umas ervinhas, quando alguém daquela tribo lá, vê a Jane, aí resolve pegá-la. Ah, não, desculpa, é o Tercas, é o macaco que é filho do companheiro da Kala, que odeia o Tarzan. E ele pega a Jane e leva pra ele, mas o Tarzan logo, ela começa a gritar, o Tarzan ouve, vai atrás e luta com o Tercas, mata o Tercas e pega a Jane fica, uau, né? Oh, que legal esse cara, hein? Fortão, tal, mais primitivo, né? Então, assim, a mulher primitiva que habita em mim saúda o homem primitivo que habita em você, e aquela coisa, né, começa a ficar meio caliente, mas
ela não, né, ela fica assim, ela não sabe direito quem é o cara. Aí ele deixa ela lá, e quando ele deixa ela lá, ele acaba descobrindo que o pessoal saiu atrás dela, tal, aí ele vai tentar achar o pessoal para trazer tudo de volta. E nisso acaba aportando um outro navio, que esse navio é um navio da Marinha Francesa. Dentro está o Tenente Darnaud, que vai acabar sendo assim o grande mentor do Tarzan. Esse pessoal vai ajudar na busca, porque até então eles não ocorre isso aí no meio tempo em que a Jane ainda está sendo levada pelo Tercaz. Eles chegam, aí um monte de gente se arma tal, e sai e vai em busca da Jane. Né? E eles falam que eles foram lá ver se achavam alguém, porque eles encontraram o outro navio, a deriva, e quando foram lá, tinha um monte de gente morta, gente meio enlouquecida. Aí os caras eram tão burros que eles mataram, né, o pessoal que sabia tripular o navio, depois não sabia como fazer, ficaram à mercê das correntes, então acabaram se perdendo, acabou com a água, acabou a comida, e eles acabaram morrendo todo mundo. Então, e um deles, antes de morrer, contou tudo que tinha acontecido, e eles vão lá, então, tentar achar os sobreviventes. E aí, finalmente, eles acham, tal. E aí vai todo mundo em busca da Jane, e o Tarzan já tá trazendo a Jane de volta, mas como o Tarzan vem pelas árvores, os caras vão por baixo, os caras não têm a menor noção, eles se desencontram. Enfim. Aí só tinha ficado uma pessoa lá, e a criada pessoal da Jane, a Esmeralda. Aí quando chega, põe as duas lá, leva lá, fica aquela coisa, e aí ele resolve ajudar o pessoal. Quando ele chega, o que que ele vê? Ele vê que tá tendo uma escaramuça entre esses homens brancos e os negros lá daquela aldeia. Só que um deles pega o Tenente Darnaud e leva. Aí ele pega, dá uma ajuda ali, mas vai embora atrás do Darnaud. Vai atrás. Mas ele acaba sendo atrasado por algumas outras coisas, né? Alguns animais. Então quando ele chega, que ele tenta se apressar, porque ele sabe que o pessoal não demora muito tempo para matar e comer. O Darnaud tá preso naquele pedaço de pau, né? Que eles amarram, tipo um pelourinho, né? E tá sendo maltratado, tá sendo esfaqueado, tá sendo ferido, tá sendo um monte de coisa. Aí o Tarzan acaba descendo lá e luta com todo mundo, e como ele é bom pra caramba, e ele branco, enorme, né? Ele tem 1,80 m e não sei quanto, forte e tal. O pessoal acaba achando que ele é aquele deus, tá bom, enfim, ele salva o Darnaud. Só que o Darnaud tá muito ferido, ele fala, não tem a menor condição de levar ele lá. Então o que que ele faz? Ele vai lá para um local que os símios costumam ir, e fica lá, e lá ele cuida, como a Cala cuidava dele, como a Cala cuidou de vários ferimentos dele. Ele vai e vai ficando, e o tempo vai passando. E o Darnaud recobra a consciência e desmaia, recobra, desmaia, acaba vendo o Tarzan, acaba entendendo a história do Tarzan, e começa então a ensinar o Tarzan, já que o Tarzan sabe escrever, a falar. Só que o Darnaud é francês, e ele acaba, meio que sem querer, ensinando francês ao invés de inglês. E vai, depois ele fala, nossa, eu devia ter ensinado inglês, né? Mas enfim, fica assim. Aí vai. E o pessoal lá que tá lá na cabana, a Jane, do Dr. Potter, tá todo mundo lá, o pessoal fala, o Darnaud já era, vamos embora. E a Jane fala, não, não vamos, com certeza aquele deus selvagem foi salvar o Darnaud. O Clayton fica com ciúme, porque ele tá apaixonado por ela também. E acha que ela gosta dele, mas desde que ela viu o Tarzan, ela tá meio assim, né? Vai ver esse cara fazia parte. Ela fala, não, imagina, ele salvou a gente tantas vezes, de tantas situações, por que que ele iria? Ah, vai saber, ele também é selvagem. Bom, enfim. Mas ela consegue convencer o pessoal a esperar mais 7 dias. Mas ele não aparece nesses 7 dias e eles vão embora. A Jane mora em Baltimore. Aí ela escreve uma carta, 2 cartas, uma pro tal do Tarzan, que ela não sabe quem é, agradecendo ter permitido que eles ficassem na cabana, que não quebraram nada, ainda deixaram algumas coisas, e dizendo que se ele encontrasse um homem assim, 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 que dissesse a ele que ela gostava dele
e que se ele quisesse ir vê-la em Baltimore, ela deixava o endereço lá. Bom, aí eles vão embora para os Estados Unidos, né? Pegam lá o barco, do barco vão para não sei onde, vão para Baltimore. E o Tarzan fica lá cuidando do Darno e aprendendo. Então aí agora o Tarzan já sabe falar, e como ele é muito esperto em coisas assim de 10 dias, ele já é fluente pra caramba. Eles voltam. Quando eles voltam, eles veem que o pessoal já foi embora, mas ele acha umas cartas. E o Darno acha o diário do John Clayton e vê que está escrito em francês. E aí ele vê toda a história que aconteceu, do naufrágio, do motim e tal. E ele fala, você deve ser o filho de John Clayton. Ele fala, não, imagina, sou filho da Carla. Ele fala, não é possível, se você fosse filho de um antropóide, com um homem, você teria traços de antropóide. Ele falou, não, isso não é possível. E lá no livro, no diário, tem uns dedinhos de criança, né? Então o Darno pega aquilo e fala, eu tenho um jeito de descobrir se você é ou não o Lord Greystock. E fala, eu acho que o John vai ficar muito feliz com isso. Ele fala, quem é? Ele fala, é aquele jovem que estava aqui, ele é atualmente o Lord Greystock. Porque com o desaparecimento do seu pai e de toda a família, o título passou para um irmão dele. E o John Clayton agora é o herdeiro porque ele é o filho, né, do tipo, tanto são primos vocês. Então ele fica assim, ele não entende nada, o que é esse negócio de título, de terras, isso pra ele faz farinfu, né? O que ele quer é encontrar a Jane. Aí ele fala, não tem jeito da gente ir pra esse tal de Baltimore? Aí o Darno fala, é difícil, porque onde a gente precisaria ir pra um lugar que tivessem mais homens brancos? Aí eles acham um mapa lá e tal, daí o Darno fala, aqui deve ter gente. Bom, enfim. Eles caminham pela floresta durante um mês, sei lá o quê. Vão lá, acham uma missão comandada por padres franceses, aí eles conseguem e tal. O Tarzan volta, em algum momento ele volta, porque o Darno comenta que o Dr. Potter tinha uma dívida enorme com um cara chamado Candler, Mr. Candler. E que era muito importante, que se ele não conseguisse pagar aquilo, ele tinha a impressão que a Jane ia ter que casar com o cara, entendeu? Uma questão de honra e tal. Então ele fala, por quê? Mas por que ele... Eu falei, porque ele financiou uma expedição para um tesouro. O que é um tesouro? Aí quando o Darno no meio do caminho fala que tem um baú cheio de ouro, não sei o que. Então ele fala, então, mas espera um pouquinho aqui. Aí ele volta tudo, porque ele é super rápido, ele volta pela copa das árvores, desenterra o tesouro que ele enterrou e volta com o tesouro. E ele fala, pronto, se esse é o problema, tá resolvido. Aí eles acabam lá, fazendo uma porção de coisas e embarcam para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, enquanto isso, esse Howard Candler vai lá ver o professor Potter. Ele fala, bom, já que você não pode pagar, sabe como é que é, a gente tinha um acordo, eu quero casar com a sua filha. E o Sr. Potter fala, não, eu sei, ela sabe, tá. Fala, e ela vai casar comigo. Ele fala, vai. E aí o Clayton fala pra Jane, mas por que você tem que casar com esse cara? Ela fala, não, é uma questão de honra. Daí ele falou, se ele não existisse, você casaria comigo? Se você não tivesse essa obrigação, você casaria comigo? Aí ela pensa no Tarzan, ela tem vontade de falar, não, eu queria casar com o Tarzan, né? Mas aí ela fala que se tudo fosse diferente, ela até casaria com ele sim. Mas que ela não quer casar com ele, porque ela está sendo vendida. E que se ele pagar a dívida do pai para casar com ela, então é ele que vai estar comprando. E ela não é capaz de perdoar isso. Ela prefere desprezar uma pessoa que ela já não gosta do que alguém que ela tem respeito. Aí o John Clayton fica assim e fala, paciência, né? E aí ele vai pro interior arrumar uma casinha deles, né, da família, que é a herança da mãe dela, porque eles vão ter que deixar aquela casa e tudo mais. Aí o Candler fala pra Jane depois, bom, você vai casar comigo, né?
Daí fala, vou, né, porque você tá me comprando. Daí fala, mas eu já vou avisando, eu detesto você, eu não suporto você, não aguento a voz, teu cheiro, nada seu. Você tá levando uma carcaça, praticamente é isso. Daí fala, eu pensei que você tivesse um pouco mais de dignidade. É claro que eu sabia que você sabia que você estava comprada, mas eu achei que você ia preferir fingir que não sabia. Ela fala, não sou de fingir coisa não. Não vou com a tua cara. Vou casar, mas não vou com a tua cara. Ele fala, pouco me importa. Daí ele fala, eu vou ver o padre. Ela fala, eu tô indo pra... Ela fala, esqueci o nome da cidadezinha. Ela fala, vou pra lá. Ele fala, eu vou pra lá também. Vou pra lá. Aí ela e o pai vão embora pra lá. Entram no carro, vão. E chega lá, o John Clayton tinha reformado a casa, tinha arrumado, tinha comprado algumas coisas, tapete, não sei o que e tal. Tinha deixado a casa super bonitinha. E ela tá assim, então, tocada e tá desesperada, porque vai ter que casar com aquele traste. E ela vai dar uma volta. Vai dar uma volta. E o galera vem vindo, né? Já vem trazendo o padre. Né? Ele vem de lá também, de longe, é longe, né? Leva uns 2 dias pra chegar lá onde ela tá. E ele vem vindo. E o Tarzan também vem vindo. O Darno ficou pra lá, mas ensinou o Tarzan como chegar, tudo. E o Tarzan também vem vindo. Aí, bem-vindo o Tarzan, bem-vindo o Cutler, e nisso dá um incêndio, cai um raio, dá um incêndio na floresta, e aquilo começa tudo a pegar fogo. Aí o fogo começa a chegar perto da casa onde ela tá. Aí o Tarzan corre lá, pega, tira todo mundo, leva pra um lugar, sabe? Fala, cadê a Jane? E fica todo mundo olhando, aquele homem vestido, bonito e tal. Acha familiar, mas, né, tá tão diferente, cabelo diferente, tá, né, tá falando. Eles falam, não, eu não sei, parece que conheço, mas, né, sei lá. Aí o Cleiton fala, eu vou agora entrar no mato. Ele fala, fica aí. Lá ela foi passear, não sei onde ela tá. E ela tá presa, tá cercada pelo fogo. Ela tá, ela acha assim, um lugar sem fogo que faz parte da estrada. Mas ela não tem como sair dali. Ela pega a joelha, começa a rezar, porque encomendar a alma dela, porque ela não tem como escapar. Quando vem pelas árvores, o senhor Tarzan pega ela dali, tira ela, leva para o lugar seguro. Aí quando ela olha, ela reconhece imediatamente. Aí a situação toda fica esclarecida, ele fala que ele é o próprio Tarzan, fala que conta a história do Darno, tudo. E o Cutler nisso chega com o sacerdote, eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. E ela dá aquela recuada na base, que o Tarzan quer saber, cata um canto assim pelo pescoço, levanta e fala que você não vai casar? Vai casar? Ela não quer. Ela não quer. Aí ele fala, não, então tá bom, então a gente não casa. E vai embora. Mas ele olha pra Jane e pra Potter e fala assim, vocês estão ferrados na minha mão. Aí o professor Potter fala, ai meu Deus, e agora? Como que, você não devia ter feito isso? Porque como que eu vou pagar? Ele falou, porque eu achei seu tesouro. Esse tesouro, o professor Potter havia encontrado um cara que vendeu um mapa por $1.000 e poucos. Garantiu que era um tesouro da época dos espanhóis. E ninguém acreditou, né? Só o professor Potter. Mas no final era um tesouro verdadeiro. E o Cutler emprestou esse dinheiro exatamente porque ele achou que ele não ia achar o tesouro. Então, era garantido que ele ia ter um mecanismo de chantagem para obrigar a Jane a casar. Só que o Tarzan trouxe o tesouro, na verdade ele trouxe uma letra de câmbio, porque ele disse que o Darno achou que era muito perigoso ficar viajando com um baú cheio de ouro, óbvio, né? Então botou num banco e veio com um papel de tesouro. Aí o Tarzan vai conversar com a Jane. Não, o Clayton pede pra Jane, fala, agora que ele foi embora, ele não tem mais dívida, você casa comigo? E a Jane fica, casa com ele ou com o Tarzan? Aí ela começa a pensar, eu não vou me acostumar com a selva. E o Tarzan não vai se acostumar aqui. Ele tá com esse vernizinho, mas vai craquelar e vai quebrar. Eu não posso pedir pra ele ficar aqui. Mas também não sei se eu quero ir pra lá. Nisso ela fala, ai, caso. Aí, quando ela fala caso, ele fica todo feliz e tal. E ela passa, ela vai, acho que eu não fiz uma boa coisa, não fiz a melhor escolha. Aí o Tarzan
né? Quando chega de noite, naquela coisa, ele chama ela e fala, então, se você quiser, eu abandono a selva, eu abandono tudo, eu venho pra cá. O Darnutsky parece que eu tenho propriedades, alguma coisa lá na Inglaterra, não sei ainda. Ele falou, mas eu trabalho, eu faço qualquer coisa, eu quero ficar com você, eu abro mão de tudo. Aí ela fala, nossa, por que eu falei sim pro Clayton? Ela pega e fala, quer saber, eu vou jogar com a verdade. Ela pega, fala, conta tudo. E o Tarzan, no final, acaba achando que ela, de fato, para ela a selva seria um lugar muito ruim. E para ele não sabe quanto tempo ele aguenta ali na civilização. Porque ele efetivamente não é uma pessoa civilizada. Não ainda. E aí a gente vai para o segundo volume, onde começa toda a história que eu vou contar. Beijos, pessoal!